Olá amigos da VPX Soluções em Tecnologia, meu nome é Vitor e hoje é dia de dicas diversas. Na dica de hoje nós vamos ver alguns conceitos de como realizar, como fazer uma planilha extremamente dinâmica, extremamente funcional, onde vocês podem utilizar essa planilha bem simplificada para gerir negócios, para tomada de decisões. Essa informação é extremamente importante para empresas, seja ela o tamanho que ela for, para vocês colocarem o olho na informação e já ter uma opinião formada sobre aqueles dados, poderem administrar o seu negócio, administrar as informações. Isso pode ser utilizado para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de objetivo. Bom, antes de mais nada, eu queria convidar todos a acessarem a nossa página no Facebook, facebook.com/vpxsoluções, ou ainda buscando como VPX Soluções em Tecnologia. Lá vocês vão encontrar um conteúdo de aprendizado, nós postamos informações diariamente, semanalmente, então lá vocês vão conseguir bastante informações de negócios, de gestão, algumas dicas muito interessantes, então não deixe de acessar. Também nos nossos álbuns do Facebook vocês conseguem encontrar os nossos serviços. Além das videoaulas, nós também somos desenvolvedores de sistemas em Excel, sistemas esses para gestão de empresas. Também nós somos treinadores em Excel, somos palestrantes e ministramos treinamentos na ferramenta Excel, dividida em vários módulos. Ainda trabalhamos também com a parte de identidade visual, toda a parte relacionada a desenho, a artes, a design gráfico, criação de logotipo, criação de logomarca, cartão de visita, folders, folheto, fachada, pastas, enfim, tudo relacionado à parte de artes e impressões gráficas ao qualquer tipo de objetivo. E também nós somos consultores em negócios. Realizamos toda uma parte de consultoria no negócio, analisamos o negócio, interpretamos o negócio, identificamos o potencial, os pontos fortes, os fracos, as ameaças, as oportunidades, e fazemos toda uma análise completa do negócio para poder agregar maior valor, agregar mais negócios à empresa. Então não deixe de acessar o nosso álbum e conhecer a nossa empresa, VPX Soluções em Tecnologia. Bom, voltando então à nossa questão inicial, aqui eu tenho uma planilha com muitas informações, uma planilha bem representativa e ela é totalmente dinâmica. Percebam que vocês têm uma tabela de dados, vocês têm alguns gráficos de informações e a gente fez ela dividida por abas. Se eu clicar nas abas, percebam que a gente passa então para a próxima aba, não é mesmo? Então nós temos 4 abas na nossa planilha e a gente gere ela com essas informações. Percebam que todos os dados mudam, não é a mesma planilha, ela muda de planilha. Então é uma maneira muito dinâmica, muito interativa de vocês apresentarem informações, apresentarem dados e trabalhar com eles. Então numa gestão, numa reunião de negócios, qualquer que seja o objetivo, fica muito mais fácil, muito mais representativo vocês tomarem decisão, vocês apresentarem essas informações para essa tomada de decisão. Bom, então nessa videoaula a gente vai apresentar para vocês os conceitos para realizar essa planilha, uma planilha similar a essa. Então utilizem ela como modelo, criem informações fictícias, nomes, coloquem quantidade de alunos, informações quaisquer. A informação não é importante, o importante é o formato da planilha. Aqui eu coloquei algumas opções a mais, algumas ferramentas a mais que a gente não vai ver nessa videoaula, que é, por exemplo, a questão de deixar a planilha nesse formato que parece mesmo uma apresentação de PowerPoint ou uma apresentação de um projetor. Percebam que eu coloquei 2 botões de apresentação e de sair de apresentação. Quando eu clico, ele executa uma macro que volta ao formato original do Excel. Então percebam que a gente está realmente no Excel. Então cliquei aqui em apresentação, ele exibe como se fosse uma apresentação. Ele oculta completamente as ferramentas que o Excel oferece. Então isso torna muito mais interativo, muito mais funcional e muito mais dinâmica a nossa planilha. A gente não precisa ficar indo para lá e para cá, não precisa colar os gráficos numa apresentação de PowerPoint, fica muito mais agradável. Bom, eu vou colocar aqui em formato de Excel mesmo para a gente conseguir começar a trabalhar.
Então, como eu falei, nós vamos apresentar alguns conceitos para vocês poderem realizar uma planilha como essa. Primeira coisa, eu aqui abri uma segunda planilha para a gente poder trabalhar essas informações, ok? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão precisar é o que? São os dados, não é mesmo? Vocês criem uma planilha com alguns dados, seja ele qual for. Não é o importante. Quantas colunas também você vai colocar, isso não é o objetivo. Enfim. Coloquei aqui algumas informações somente. Vou aumentar aqui algumas linhas. Enfim. Vou colocar aqui quantidade e valor. Vou criar alguns valores, algumas quantidades fictícias e alguns valores também, que esses valores não existem. Estou colocando números completamente aleatórios, só para a gente poder ter uma ideia de uma tabela. Vou colocar ali na página inicial, colocar ele em formato de valores, de moedas, tá? Vou usar aqui a ferramenta de ajuste das colunas para que ele automaticamente se ajuste de acordo com o tamanho das informações. Vou centralizar todas as informações. E aí vocês podem utilizar a formatação que vocês acharem mais interessante. Coloquem uma borda, coloquem a cor da planilha, da tabela, enfim. Coloquem uma formatação que mais agradar a cada um. Isso é muito particular. As cores, os formatos, as fontes, os tipos, isso é muito particular. Então aqui na minha janela de formatação de células, eu vou lá em borda, vou colocar uma borda azul, colocar uma borda dupla, vou colocar aqui para ele fazer o contorno no interior e no exterior da célula. Quantidade. Então, aqui está a parte externa da minha tabela. Vou colocar aqui uma cor também diferenciada. Vou colocar um negrito. Enfim, as informações que vocês vão colocar, isso realmente é o menor dos problemas. O que vocês devem realmente se atentar é como fazer a parte mais funcional da nossa tabela. Enfim, aqui é uma tabelinha bem simples, bem fácil de fazer. Igual essa aqui que a gente fez, bem simplesinho. Bom, a questão do gráfico, são gráficos simples, são gráficos de barra, sem nenhum segredo, sendo que esses gráficos aqui de baixo é um gráfico simples de um eixo só, e aqui é um gráfico de 2 eixos. Bom, eu não vou entrar no detalhe de como vocês fazem gráficos, como deve ser feito gráficos, até porque no nosso canal do YouTube nós já ensinamos em uma videoaula passada como que vocês devem fazer esses gráficos de barras e também como fazer este gráfico de 2 eixos com 2 informações. Então isso já está sendo informado nos nossos capítulos anteriores. Então acessem nosso canal no YouTube ou então pelo nosso próprio canal do Facebook e busquem lá como que vocês devem fazer um gráfico de barras simples e um gráfico de 2 eixos. Eu vou fazer aqui um bem rapidinho, bem simplesinho, também não vou colocar um gráfico muito incrementado, eu vou fazer algo bem fácil, simplesmente para a gente fazer ele rápido. Vou usar aqui o facilitador de ferramentas de gráfico para agilizar o nosso trabalho.
Lembrando que todas essas informações que a gente está fazendo aqui agora em uma velocidade mais rápida, isso já foi ensinado na nossa videoaula que nós postamos anteriormente. Então não se sintam perdidos, acessem o nosso canal e encontrem lá como que funciona, como que deve ser utilizado a ferramenta de gráfico, a ferramenta de gráfico de 2 eixos, como que deve ser feita a formatação de gráficos. Tudo isso nós já ensinamos na videoaula anterior. Então acessem lá, que lá vocês vão encontrar algumas dicas muito legais de como fazer gráficos, como trabalhar com gráficos, fazer gráficos com um formato mais agradável, com uma visualização mais agradável, enfim. Tá aí um gráfico bem rapidinho, bem simples, sem muita formatação, mas ficou bem parecido inclusive com esses que nós fizemos aqui. Percebam que então eles foram feitos dessa mesma forma, eles foram feitos pela ferramenta de gráfico, por esse gráfico azulado. A formatação também utilizem a que mais agradar a cada um de vocês. A formatação do gráfico ela é muito pessoal, então façam aí de acordo com o que mais agradar a cada um. Bom, então colocado o gráfico, aí agora nós vamos para a próxima etapa. Fizemos a tabela, colocamos os gráficos. O que mais falta aqui? A gente tem os gráficos. Aqui simplesmente é uma formatação da própria célula, essa linha que cruza a planilha é um formato da própria célula. Como que se faz isso? Selecionei um intervalo de células, vou lá na formatação de borda, escolho uma borda dupla, uma borda cinza, um preto um pouco mais não tão escuro, e entre as pré-definições eu vou colocar para ele fazer a borda só na parte de baixo da linha, da célula, perdão. Percebam que ele vai fazer a linha dupla só na parte de baixo. Ok, olha lá, ele fez essa formatação, exatamente dessa mesma forma que a gente fez essa linha aqui. Os títulos é só o texto escrito na célula. Preço, quantidade, preço não, perdão, valor, quantidade. Então são informações que a gente colocou lá em texto simples, com uma cor diferente, uma formatação diferente. Olha lá, simples assim, dessa mesma forma. Bom, o que mais falta então? Falta a gente ver essa questão dessas informações aqui, que foi muito legal. Isso que dá um toque diferente na planilha, dá uma dinâmica diferente na planilha. São as guias. Como que é feita essa guia? É feito por macro? Não, não é feito por macro. Isso aqui são simples hiperlinks. Nós já vimos também a ferramenta hiperlink numa videoaula anterior. Para quem não sabe, não conhece, não tem tanta profundidade de como fazer um hiperlink, acessem também o nosso canal do Facebook ou pela página nosso canal no Facebook ou nosso também canal no YouTube, que lá vocês vão encontrar como que deve ser utilizada a ferramenta do hiperlink, como funciona e como a gente deve fazer. Mas são hiperlinks. Percebam que nós temos 4 guias, produto 1, produto 2, produto 3 e produto 4, e nós temos 4 guias, 4 planilhas. Olha lá, aqui que está o segredo, aqui que está o mistério dessa planilha dinâmica, da dinamização dessa planilha. São 4 planilhas totalmente diferentes, com informações diferentes, os gráficos são diferentes, o modelo dela é igual, até para parecer uma planilha única, mas são informações completamente diferentes, os gráficos sempre pegando a tabela em questão. Bom, então vamos fazer isso aqui. Vamos lá, voltando à nossa planilha, aqui eu vou colocar, por exemplo, guia 1, eu vou colocar só 3 guias, tá? Lá outra nós temos 3, guia 2 e guia 3. Na guia 1 nós temos essas informações. Na guia 2 já tinha uma tabelinha aqui qualquer, indiferente, só para mostrar para vocês.
E aqui na guia 3 também eu vou colocar algumas coisas aqui só para mostrar que a gente está alternando as guias. Enfim, voltei para minha guia 1. Na minha guia 1, então, eu vou inserir uma ferramenta, uma forma para que a gente possa usar como se fosse uma guia de internet. Por exemplo, a guia do Internet Explorer, ele tem esse formato, a gente pode usar ele como modelo. Mas isso não é uma regra, vocês podem utilizar uma forma qualquer do AutoFormas do Excel para que vocês possam fazer essa interação. Selecionando então aqui a AutoForma, vocês podem escolher uma AutoForma dessas já pré-definidas, né? Vocês podem pegar uma AutoForma qualquer, fazer a formatação que melhor interessar a vocês, colocar um contorno, colocar a cor que vocês quiserem também. Isso é muito particular, como a gente viu lá como a gente já falou. Então são AutoFormas simples, escolham aí a que melhor agradar a cada um de vocês. Olha lá, aqui eu coloquei uma que parece uma guia, mas ela é diferente dessa aqui que eu fiz. Ela tem os dois lados, ela tem esses lados achatados. Como que eu fiz isso? Não existe uma ferramenta, uma forma dessa aqui nas opções. Então, nós usamos essa opção aqui da forma livre. Criamos realmente uma forma. Foi dessa forma que a gente fez, fazendo aqui bem grosseiramente, mas foi exatamente dessa forma que foi feito aquela aba, tá? Foi usado pelo AutoForma. Então, fiquem à vontade para fazer aí da forma que acharem melhor. Bom, vamos lá. Vou usar essa aqui mesmo, só para demonstrar para vocês. Ok, coloquei a forma aqui. Eu vou inserir, percebam que dentro dessa forma vocês têm um texto, algo escrito, né? Que é onde que vai fazer a nossa dinamização. Mas antes do texto, eu vou colocar aqui mais algumas planilhas, algumas abas, perdão. Nós temos 3 planilhas, vamos usar 3 abas. Vou colocar ele bem alinhado para ficar bem parecido com o outro. Coloquei a terceira aba. Vamos ver se a gente alinha certinho. Ok, as 3 abas então estão aí. Olha lá, bem legal, bem bacana. Deixa aqui no cantinho mesmo. Percebam aqui também que a gente tem uma cor diferente no fundo, né? É uma simples jogada mesmo de cores. É a própria formatação da parte oculta, da parte do fundo mesmo da planilha, né? Olha aí. É o próprio fundo mesmo da planilha. Então, vocês podem usar aí de um jeito que mais agradar a você. Deixa eu deixar de um formato bem simples, só para a gente conseguir ter essa visualização. Aqui eu vou baixar um pouco mais essa linha para que fique bem alinhado mesmo com a linha da minha formatação. Ok, olha lá, legal. Então nós temos 3 abas, né? Mas percebam aqui também que sempre quando a gente passa por uma aba, a aba que está realmente em execução, a aba atual, ela está branca, né? Ela está com uma cor diferente. E as demais, elas estão como se fossem desativas, né? Desativadas, elas estão cinza. Então, isso também é só uma jogada. A gente vai simplesmente pintar elas de uma cor e a aba em questão fica pintada de uma cor diferente. Também é só um truque, né?
Simplesmente um truque. Olha lá. O branco vai ficar muito... não vai ficar tão claro. Vou usar aqui o laranja mesmo, só para diferenciar. Então é só um truque. Na aba em questão, sempre vai ser assim. A planilha que estiver com a informação vai estar com uma cor diferente. Ok. Falta ainda um detalhe, o texto dessas abas. Nós vamos utilizar a caixa de texto para fazer isso. Vou colocar um texto que seja mais ou menos do tamanho da caixa, com o preenchimento sem preenchimento. Então eu vou tirar o preenchimento dessa forma, vou colocar aqui sem preenchimento e sem contorno também, que ele fique como se fosse invisível, né? E vou escrever aqui, por exemplo, guia 1, que é o nome da minha guia. Lá no meu caso nós vamos produto 1, mas eu vou usar a minha guia 1. Vou aumentar o tamanho desse texto. Se vocês quiserem alterar a cor também, fiquem à vontade. Isso é só um fator de formatação. Centralizem, usem como acharem melhor. E olha lá, tá lá. Vou copiar essa caixa de texto e vou simplesmente jogar ele, fazer uma cópia para as outras duas guias. Só altera o texto. Percebam que ele é bem fácil, é bem um truque mesmo para fazer a planilha ficar de um formato diferente, um formato inovador, um formato dinâmico. Mas não tem muito segredo, né? Vou aqui alterar produto 3 e este então será a guia 2, perdão. Olha lá, guia 1, guia 2, guia 3. Esse formato, essas informações aqui, elas vão ser copiadas para as outras guias também. Qual é a diferença? Na guia 2, olha só para mostrar mesmo o conceito para vocês. Eu copio, seleciono todas as informações, copio, vou lá na minha segunda guia, por exemplo, e colei lá, tem muito segredo. E o que eu vou fazer? Eu vou aqui, eu vou colocar a minha caixinha cinza. E agora que eu estou na guia 2, a guia 2 vai ser a minha guia atual. E eu vou colocar ela laranja. Olha lá. Percebam que é bem um truque mesmo, né? Então, tá aí. E aqui a mesma coisa. Exatamente da mesma forma nós vamos fazer. Coloco ele cinza. Mesma cor que as outras. E agora a minha guia 3 é a de destaque. Então ela vai ser a minha ativa. Então percebam que é a mesma informação. Agora que vem o truque da informação do botão, como se vocês clicassem e ele direcionasse você para outro lugar. Bom, como nós já estamos na guia 1, nós não vamos fazer nada com essa caixa. Porque nós já estamos na guia 1, nós não vamos clicar na guia 1 para ir para a própria guia que a gente já está. Então a gente não faz nada com ela. Agora na guia 2 e na guia 3, é elas que nós vamos trabalhar. Então, que eu clique nela, eu venha para a guia 2. Que eu clique na guia 3, ela venha para a guia 3. Como fazer isso? Hiperlink. Vou selecionar a caixa de texto que eu escrevi, guia 2. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar em hiperlink. Simples assim. Na guia de hiperlink, eu vou clicar no colocar neste documento e eu quero ir para guia 2. Portanto, o nome da minha aba, eu vou aqui, guia 2. Então, tentem sempre nomear as abas da mesma forma que vocês nomearam os objetos, os textos, as guias, né? Até para ficar mais fácil para vocês se orientarem. Então, guia 2, simples. Vou fazer a mesma coisa para guia 3. Hiperlink, guia 3. Ok, então percebam que agora, diferente dessa aqui, quando eu coloco o mouse em cima, quando eu coloco o mouse em cima dessa,
Olha lá, então ele já aparece uma seta, uma mãozinha que vai ser o direcional. Cliquei, olha que legal, me jogou para a guia 2. Vou clicar na guia 3, me direcionou para a guia 3. Então tá aí a mágica dessa dinamização da planilha. Eu tenho que fazer isso aqui nas outras planilhas também. Eu coloquei aqui, só que agora eu estou ativamente na guia 2. Eu vou ter que fazer o mesmo movimento para guia 1, hiperlink, guia 1 e mesma coisa para guia 3, porque eu posso direcionar da guia 2 ou para 1 ou para 3. Selecionei guia 3. Vou para a guia 3 e agora eu estou ativamente na guia 3. Eu posso me direcionar para a guia 2. Então vou lá, guia 2. Ou então para guia 1. Vou lá, hiperlink, guia 1. Resolvido o nosso problema. Então olha só, guia 1, guia 2 e guia 3. Ambas ferramentas estão funcionando, estão sendo direcionadas para as minhas planilhas e a partir daí você já tem uma planilha totalmente dinâmica, totalmente diferente, totalmente inovadora, ok? Então, personalize, esse é o conceito para vocês criarem uma ferramenta de gestão, uma ferramenta completa de análise de informações. Como eu falei para vocês, nós não vamos ver essa questão de macro nessa videoaula, como fazer esse formato de apresentação, até porque a partir daí já entra alguns conceitos muito mais avançados e nós não temos esse conhecimento ainda através das videoaulas, então a gente não entra no conceito de macro. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Criem uma planilha bem bacana, bem bonita, com um design diferente. Utilizem esses conceitos de abas, de guias utilizadas com hiperlink para criar grandes ferramentas de controles e de gestão. E eu espero que nós possamos ter ensinado vocês a fazer um formato de planilha totalmente diferente dos moldes, dos padrões que são utilizados. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem essa dica e fiquem ligados que em breve nós postaremos novas videoaulas, novas dicas interessantes como essa, ok? Muito obrigado e até a próxima.